Provável aposta de Trump em linha dura contra Maduro deve fracassar, dizem analistas. Caracterizadas no primeiro mandato por sanções econômicas, medidas devem ser impostas contra uma Venezuela mais preparada. No cenário que envolve a Venezuela, os Estados Unidos e a figura de Donald Trump, temos a Venezuela, um país rico em recursos naturais como o petróleo, mas mergulhado em crises econômicas, políticas e sociais sob o regime de Nicolás Maduro. Os Estados Unidos, historicamente interessados na estabilidade ou no controle da região, veem na Venezuela um ponto estratégico da América Latina. Donald Trump, em seu primeiro mandato como presidente, adotou uma abordagem linha dura contra Maduro, com sanções econômicas e um apoio declarado à oposição venezuelana. Essas ações foram vistas como tentativas de enfraquecer o regime e forçar uma transição democrática. No entanto, as estratégias não tiveram o impacto esperado. Maduro permaneceu no poder, resistindo às pressões externas com o apoio de aliados influentes como Rússia, China e Irã, e encontrou formas de contornar as sanções. Agora, com Trump novamente à frente do governo americano, surge uma questão central. Ele continuará a pressionar Maduro com as mesmas táticas ou veremos uma nova estratégia? Esse tema não é apenas sobre os dois líderes. Trata-se de entender o papel da Venezuela na geopolítica internacional e os interesses das potências envolvidas. Com o retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, é quase certo que veremos uma retomada de sua postura linha dura contra a Venezuela. Durante seu primeiro mandato, Trump implementou sanções econômicas agressivas contra o regime de Nicolás Maduro. Essas sanções tinham como objetivo principal cortar o fluxo de recursos do governo venezuelano, estrangulando sua economia para forçar uma mudança de regime. Medidas como o bloqueio à venda de petróleo venezuelano e a restrição ao acesso a mercados financeiros internacionais foram algumas das mais severas já aplicadas. Embora essas ações tenham agravado a crise econômica na Venezuela, elas não conseguiram atingir o principal objetivo: remover Maduro do poder. Isso levanta uma questão importante sobre a eficácia de repetir essas mesmas estratégias. Contudo, Trump está inclinado a reforçar sua política anterior, principalmente porque ela alinha com sua retórica de combate ao socialismo e de proteção aos interesses americanos na região. Um ponto interessante é a possível escolha de Marco Rubio como secretário de Estado. Rubio, conhecido por suas posições firmes contra os regimes de Cuba e Venezuela, pode trazer ainda mais ênfase à política de sanções e ao apoio retórico à oposição. Esse movimento sinaliza uma atenção renovada à América Latina, que pode ser vista como uma tentativa de reafirmar a influência dos Estados Unidos na região, especialmente em um momento em que rivais como China e Rússia estão ampliando suas relações com Caracas. O grande desafio para Trump, porém, é que o regime de Maduro está mais preparado do que antes. Aprendendo com seus aliados, como o Irã, a Venezuela encontrou maneiras de contornar as sanções e manter sua economia funcionando, mesmo que de forma limitada. Além disso, o apoio estratégico da Rússia e da China fornece ao regime uma espécie de rede de segurança, que antes não era tão consolidada. Assim, o retorno de Trump promete uma escalada nas tensões, mas a pergunta que fica é: até que ponto essas políticas terão impacto real em desestabilizar Maduro, ou se elas apenas aprofundarão a crise humanitária e econômica no país sem mudanças efetivas no regime? Enquanto Donald Trump planeja retomar sua política de sanções, Nicolás Maduro já mostrou que seu regime não é facilmente abalado. Ao longo dos anos, ele desenvolveu uma resiliência impressionante, tanto interna quanto externamente, apoiado por uma rede de aliados estratégicos e por sua capacidade de adaptação às adversidades. O grande trunfo de Maduro está em seus laços estreitos com potências como Rússia, China, Turquia e Irã. Esses países não apenas fornecem suporte econômico e técnico, mas também ajudam o regime a contornar as sanções americanas. A Rússia, por exemplo, desempenha um papel crucial no setor energético, ajudando a Venezuela a exportar petróleo por rotas alternativas e fornecendo tecnologia para manter a produção ativa, mesmo diante de sanções.
A China, por sua vez, oferece financiamentos vitais em troca de petróleo, além de investir em infraestrutura e tecnologia no país. Já o Irã, especialista em driblar sanções internacionais, tem compartilhado conhecimentos e estratégias com a Venezuela, ampliando a capacidade de Maduro de sobreviver às restrições impostas pelos Estados Unidos. No cenário interno, o controle sobre as Forças Armadas e a Polícia Nacional é um dos pilares fundamentais do poder de Maduro. Esses setores são bem recompensados, tanto financeiramente quanto em influência política, garantindo sua lealdade. Essa estrutura de poder centralizada e militarizada permite ao regime sufocar movimentos de oposição e manter a ordem interna, mesmo diante de protestos massivos. Além disso, o governo bolivariano tem utilizado táticas eficazes para desviar o foco da crise econômica, como a repressão seletiva de líderes opositores e o uso de propaganda estatal para reforçar a narrativa de que os problemas do país são causados pelas conspirações imperialistas dos Estados Unidos. Isso ajuda a solidificar sua base de apoio entre os setores mais pobres da população, que ainda veem no chavismo uma defesa contra os interesses externos. Por mais que a Venezuela enfrente uma crise econômica e humanitária profunda, a capacidade de Maduro de sustentar seu regime demonstra que ele não está apenas resistindo às pressões, mas também utilizando essas adversidades para fortalecer alianças e consolidar seu poder. É essa combinação de fatores que torna o desafio para os Estados Unidos ainda maior e coloca em dúvida a eficácia de repetir políticas linha dura sem uma abordagem mais abrangente e coordenada. Embora o regime de Nicolás Maduro pareça sólido, a oposição venezuelana continua tentando reverter esse cenário. No entanto, ela enfrenta enormes desafios. Durante anos, a oposição esteve fragmentada, com lideranças disputando espaço e uma dificuldade em apresentar uma frente unida contra Maduro. Isso permitiu ao regime explorar essas divisões e enfraquecer os esforços para uma mudança política. Entretanto, os obstáculos permanecem significativos. A repressão do governo bolivariano tem sido intensa. Protestos contra o regime frequentemente resultam em prisões em massa e violência. Líderes opositores enfrentam perseguições políticas, com muitos sendo exilados ou impedidos de concorrer a cargos públicos. Edmundo Gonzalez, substituto de Maria Corina nas eleições, é um exemplo recente de como o regime utiliza seu controle sobre o sistema judicial para intimidar adversários. No cenário internacional, a oposição tenta angariar apoio de governos estrangeiros para pressionar Maduro. Visitas de opositores a outros países têm sido importantes para expor fraudes eleitorais e abusos de direitos humanos na Venezuela. No entanto, esse apoio externo, embora relevante, muitas vezes não é suficiente para gerar mudanças concretas no poder interno do país. A principal dificuldade da oposição continua sendo a dependência das Forças Armadas para uma transição. Maduro consolidou seu controle sobre os militares e, sem uma ruptura significativa nesse setor, é improvável que as ações opositoras resultem em uma mudança de regime. Uma questão inesperada no debate sobre a Venezuela é o tema do voto impresso, levantado pelo ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro. A fala do ex-presidente foi ao acompanhar sua mulher, Michele Bolsonaro, até o Aeroporto Internacional de Brasília. Michele viajou aos Estados Unidos para ir à cerimônia de posse de Trump. Bolsonaro foi convidado, mas não poderá participar depois do ministro Alexandre de Moraes negar a liberação do passaporte do ex-presidente. Apreendido desde fevereiro de 2024, Bolsonaro destacou o modelo eleitoral venezuelano, que utiliza cédulas impressas, como exemplo para expor alegações de fraude na reeleição de Nicolás Maduro. Ele argumentou que foi graças a esse sistema que se tornou possível questionar os resultados das eleições, ecoando sua própria defesa do voto impresso no Brasil. Essa declaração gera controvérsia por várias razões. Primeiro, ela coloca em evidência a complexidade do sistema eleitoral venezuelano, que é frequentemente criticado por falta de transparência e alegações de manipulação pelo regime de Maduro. Enquanto Bolsonaro aponta o voto impresso como um mecanismo que pode garantir a lisura eleitoral, o sistema venezuelano,
mesmo com cédulas físicas, não impede a manipulação por parte do governo, especialmente em um ambiente de repressão política e controle institucional. Bolsonaro também vinculou sua narrativa às sanções e à diplomacia internacional, destacando que o mundo democrático não reconheceu a vitória de Maduro. Essa postura ilustra como o tema das eleições na Venezuela transcende fronteiras e se conecta a discursos políticos em outros países, reforçando a ideia de que a crise venezuelana serve como um símbolo no embate ideológico entre democracia e autoritarismo. Entretanto, o uso do modelo venezuelano como referência também expõe um paradoxo. Enquanto Maduro utiliza o voto impresso como uma ferramenta para consolidar sua legitimidade interna, seus críticos, incluindo Bolsonaro, apontam para as fraudes que esse mesmo sistema não conseguiu impedir. Isso reflete um dilema maior, a desconfiança nas instituições eleitorais de regimes autoritários, independentemente das ferramentas tecnológicas ou físicas utilizadas. As declarações de Bolsonaro mostram como a política venezuelana tem repercussões em outros países, sendo usada como exemplo, ou alerta, para debates domésticos. Essa dinâmica reforça a importância de entender a crise na Venezuela não apenas como um problema regional, mas como um espelho das tensões internacionais entre diferentes modelos de governança. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.